Gente! Alô Limoeiro, alô Pernambuco, alô Brasil, mundo, alô limoeirenses. Você conhece a história de Limoeiro? Você conhece os limoeirenses que são fontes de inspiração e aqueles que em Limoeiro viveram, mas que contribuíram para a grandiosidade de Limoeiro? Então, compartilhe este vídeo se és limoeirense. E detalhe, tá, gente? Eu tenho sempre dito, não sou historiador, mas Limoeiro precisa estudar, Limoeiro precisa conhecer a sua história e conhecer os limoeirenses que são fonte de inspiração. E dando continuidade à série de vídeos, conheça os filhos, os limoeirenses ilustres de Limoeiro e outros. E de quem eu vou falar? Você sabe qual foi o primeiro indivíduo em Limoeiro que teve automóvel? Isso é Geraldo Gomes. Você sabe? É dele que eu vou falar. Eu vou falar do primeiro grande líder político de Limoeiro. Você alguma vez ouviu falar do pinheirismo? Pinheirismo? Tem a ver com Pinheiro. Se tem a ver com Pinheiro, vamos falar do Dr. Severino Marques de Queiroz Pinheiro. Você conhece a Ponte Velha, a Ponte Dr. Pinheiro, a Ponte Severino Pinheiro. E quem foi Severino Pinheiro? Gente, em primeiro lugar, Limoeiro é uma cidade que pessoas não sabem da sua história, não sabe da história de Limoeiro e não sabe da história dos homens que fizeram história em Limoeiro. Então, aqui eu sempre trago fatos que você não conhece e outros eu fico devendo e outro eu tento dizer, vai estudar. Então, falei que o primeiro homem que teve um automóvel em Limoeiro, que circulou pelas ruas de Limoeiro, quem veio aqui, o primeiro automóvel que circulou em Limoeiro, eu já expliquei quem foi. Agora, proprietário de automóvel em Limoeiro, o primeiro foi o Dr. Severino Marques de Queiroz Pinheiro. E detalhe, era 1907. E Limoeiro sofria aí, estava próximo de ser invadida por Antônio Silvino e seu bando. E o doutor Severino Pinheiro chegou em Limoeiro, junto com um delegado. O doutor Severino Pinheiro veio de Paudalho. Alô, Limoeiro! Alô, historiadores! Com quantos anos ele chegou em Limoeiro? Qual é a data de nascimento do doutor Severino Pinheiro? Quem eram seus pais? Você sabe? Eu ainda não sei. É difícil, e eu não sou historiador, mas aqui em Limoeiro tem algum museu, alguma galeria, algo que o limoeirense saiba dessa história, e é para isso que eu estou tentando aqui trazer fatos para você ir estudar e para ver se os políticos de papagaiada de Limoeiro tomam vergonha na cara e entendem que Limoeiro precisa mudar e que o povo limoeirense precisa conhecer a sua história. E aí, 1907 ele chega em Limoeiro, promotor de justiça. 1908 ele já foi vereador de Limoeiro. E por quê? Porque quando ele chegou em Limoeiro, quem o abraçou, quem o acolheu? O homem forte de Limoeiro. E quem era ele? José Fernandes Salsa, que tinha uma liderança em Limoeiro tremenda. E só para você ter uma ideia, o doutor Severino Pinheiro casou com a única filha do José Fernandes Salsa. Se não bastasse isso, o coronel Francisco Heráclio também chegou em Limoeiro em 1907. E em 1908, o doutor Severino Pinheiro torna-se vereador de Limoeiro e por volta de 1909, 1910, o doutor Severino Pinheiro já aluga terra para o coronel Francisco Heráclio aqui no Cumbe. Olha só, o homem chegou e já comanda Limoeiro. Limoeiro é terra de quem tem. Limoeiro é terra sempre dos privilegiados. E o doutor Severino Pinheiro depois se torna prefeito também em Limoeiro em 1916. Em 1920 ele se torna governador do estado de Pernambuco e é quando ele coloca o coronel Francisco Heráclio como prefeito de Limoeiro.
o doutor Severino Pinheiro exercia uma liderança tremenda. Outra coisa, ele fez a ponte Doutor Pinheiro, que é homenagem a ele, né? E ele fez essa ponte, iniciou em 1919 e terminou, a conclusão dela foi em 1921. Detalhe, alô Limoeiro, doutor Severino Pinheiro, que faleceu em 1945 no Recife. E quando foi que ele perdeu a sua liderança em Limoeiro? Ele perdeu por volta de 1937, 38. E em 1930, aqui em Limoeiro, derivado da política brasileira, o coronel Chico Heraclio que tomou um baque, aconteceu uma série de coisas, e o que você sabe disso? Aí para você que em Limoeiro, pessoas falam, eu amo Limoeiro, eu estudo Limoeiro, eu conheço tudo de Limoeiro. Gente, a Rua da Matriz de Limoeiro, o primeiro nome dela foi a Rua do Meio, o segundo a Rua do Comércio, o terceiro nome foi a Rua Cléton Campelo. E a Rua Vigário Joaquim Pinto, que é onde morava o doutor Severino Pinheiro, nesse mesmo período, era a Rua da Aurora, e ela teve um nome. Qual era o nome? Ela só passou a ser a Rua Vigário Joaquim Pinto a partir de 1940, 45, tá? E qual foi o nome? E talvez esse nome dessa rua foi que levou o doutor Severino Pinheiro a ter em Limoeiro a maior decepção. Você sabe do que eu estou falando? Limoeiro conhece a história de Limoeiro? Então, te dei uma dica. A Rua da Matriz, ela teve o nome de Cléton Campelo. Quem foi Cléton Campelo? Eu conheço Limoeiro. Quem foi Cléton Campelo? E a Rua da Aurora teve também um nome. E quem foi? Se você for entendendo tudo isso, estudando tudo isso, você vai compreendendo Limoeiro. Então, e à noite a aula continua, a doideira continua. Este é um pequeno resumo do doutor Severino Pinheiro. Porém, eu não tenho todos os dados dele. Eu não faço biografia, eu não sou historiador. Você tem que perguntar isso aos historiadores de Limoeiro. Que eu sou o professor, que eu aqui conheço. Aí são esses caras que tem que trazer para o povo limoeirense a história de Limoeiro, para que os limoeirenses saibam o que foi a nossa cidade, o que foi o nosso povo e quem foram aqueles que de fato fizeram esta cidade grandiosa. E é isso, gente. Não esquece, doutor Severino Marques de Queiroz Pinheiro, a rua Severino Pinheiro, ela só passou a ser a rua Severino Pinheiro, a avenida, em 1948, tá? E já foi, o doutor Pinheiro já havia falecido. E é isso, gente. À noite a aula continua. Feixe de luz, gratidão e não esquece, orgulho de ser limoeirense. E se puderes, compartilhe o vídeo, compartilha!